Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Cursos Projetar. Eu estou aqui com a tela do meu computador aberta e eu irei apresentar para vocês um curso de projetista mecânico. Nós vamos trabalhar essa área, a área de projetista, e em específico na área mecânica. Então, eu estou aqui com alguns projetos considerados dispositivos para uma área de mineração, ou para uma oficina mesmo, E aí nós temos aqui não somente fotos, Vamos aqui abrir, por exemplo, essa pasta aqui, ó, cavalete armazenamento de tarôs. Então, o que nós vamos aprender neste curso aqui é exatamente como criar ou como desenvolver um projeto, um desenho de montagem e um desenho de detalhe, um detalhamento da montagem. Então aqui eu estou com uma foto, por exemplo, isso aqui é o que nós chamamos de dispositivo, É um cavalete e na verdade é um dispositivo de tarô. E aí nós temos aqui algumas fotos, aqui essa foto dá para você visualizar bem. São equipamentos que é encontrado dentro de uma oficina, E foi desenvolvido esse cavalete. E dentro com essa foto, foi desenvolvido o 3D. Então vamos abrir aqui um projetinho 3D, da qual foi desenvolvido esse dispositivo. E esse aqui então é o desenho feito em 3D no AutoCAD. E aqui é o detalhamento desse dispositivo. Então nós temos ela, esse cavalete de estocagem. E aí nós temos a vista A, nós temos ela uma vista lateral, nós temos aqui alguns detalhes, extraído dessa peça, e nós temos aqui um isométrico. Então esse aqui, por exemplo, seria considerado um conjunto de detalhes, Conjunto de detalhes desta peça. Mas vamos para um outro dispositivo. Vamos ver aqui um outro dispositivo. Bom, aqui esse não é um dispositivo, e sim é um reservatório. Esse reservatório de água, você pode observar que ele tem uma escada marinheira que acessa a caixa d'água, E aqui nós temos a estrutura dessa caixa d'água, da qual tem aqui toda uma plataforma, Então aqui provavelmente não está 100%, não está concluído, mas eu tenho uma vista superior, eu tenho uma vista frontal, lateral, e uma vista frontal, Pode ser considerado frontal ou lateral de acordo com a vista que está em primeiro plano. No caso, por exemplo, essa aqui seria então a vista frontal, essa aqui é uma vista lateral, com base nessa vista superior, Porque eu estou vendo aqui a escada marinheira. Antes de sair, por exemplo, esse desenho, foi realizado um 3D, desenho de montagem, uma maquete, chamada de maquete eletrônica, ou 3D, modelagem 3D. A estrutura foi calculada através de um engenheiro, e saiu então este desenho. O que nós vamos ver neste curso é exatamente isso. Nós iremos ver dispositivos e vamos desenvolver esse dispositivo. Dentro deste curso eu irei apresentar para vocês como realizar um projeto com base nas normas, normativa. Por exemplo, vamos ver aqui esse carretel de cabos. Carretel de cabos, ele também possui fotos. Vamos ver aqui as fotos. Então são dispositivos de melhorias, da área. Então nós temos aqui um carretel de cabos. Isso vai em uma máquina. Isso é uma máquina que tem a finalidade de enrolar, Se o próprio nome diz, um carretel de cabos, Então ele tem a finalidade de enrolar os cabos. E aí nós vamos ver então esse desenho aqui, por exemplo, como é que é realizado um projeto detalhado. Então nós temos aqui o nome da empresa, tudo, mas não vem ao caso.
Então aqui é um conjunto de montagem. Então nós temos aqui, né, no caso, a peça tripartida, né, o disco explodido. Nós temos aquela foto a qual você observou, está aqui o enrolador de cabo, né, um desenho isométrico, mostrando exatamente o conjunto, né? Nós temos aqui o corte, a vista, né? O corte e a vista da peça. Temos aqui um detalhe, por exemplo, aqui ó, um corte onde mostra exatamente um parafuso, né? E é um parafuso da qual ele entra na chapa, né? É chamado de parafuso cabeça chata. E aí tem todo o detalhamento. Então, neste projeto nós iremos ensinar como fazer uma lista de material, como extrair informações de peso, né? Deixa eu ver se tem aqui o 3D dele. Tá, o 3D dele aqui, ó. Vamos aqui, vamos pegar esse aqui, só para apresentar para você, no caso, o 3D. Então, esse curso nós vamos partir da forma como executar um projeto mecânico e qual seria a forma correta de realizar esse projeto mecânico, né? Como é que eu desenvolvo o desenho, parto para onde, de que princípio, começo logo pelo 2D, ou eu faço um 3D, do 3D eu extraio as faces, né, no caso. Enfim, é importante saber. Aqui nós vamos mostrar aqui, por exemplo, uma gaiola de gás. Tá vendo? Esse aqui já é um projeto todo feito em chapa, né? Aí tem perfil, né? Perfil. Aqui, ó. Vamos abrir aqui, fica mais fácil de visualizar. Com base nessa foto aqui, tá vendo? Esse aqui é uma casinha de gás onde fica armazenado exatamente os botijões de gás, né? O gás que são usados de oxigênio, né? Na realidade, perdão, são usados na área, né? O soldador ele vai usar, né? Então ele precisa desse maquinário. E essa casinha é uma proteção, né? É um dispositivo, a casa de gás. Então aqui nós primeiro desenvolvemos um 3D. Se você está observando aqui, parece que todo o projeto foi desenvolvido em CAD, na sua maioria dos projetos são desenvolvidos em CAD, mas isso não tem nada a ver com software, né? Isso tem a ver com a forma como se é trabalhado um projeto. Primeiro se desenvolve um 3D e depois se extrai informações desse 3D. Gera uma lista de material. Observa então que agora, olha, você tem aqui a casa de gases, aí eu tenho uma vista, né, uma vista B, que é um corte na realidade, é um corte BB, mostrando aqui todos os detalhes. E aí nós temos os balões que vêm a representar cada peça. Então, por exemplo, o balãozinho aqui, número 27, ele vai indicar para mim aqui que é um perfil L, que é uma cantoneira, né, eu chamo de cantoneira. Perfil L de 63 por 6, né? Provavelmente a espessura de 6,35, 6 milímetros, 35 por 2 metros e 3, 2003, né? Quando se trata de mecânica, nós trabalhamos milímetros, então nós dizemos 2003, e não como no caso civil, né? No caso seria centímetro ou metro, 2003 milímetros. Aqui nós temos um detalhe aonde vai o olhal, né? O olhal é uma peça para poder soldada no dispositivo para que eu possa fazer um içamento, né? Quando eu quero levar essa peça para um determinado local, eu preciso içar com um guindaste aqui, né? Para colocar num caminhão e transportar a peça para a área que eu desejar, né? Então aqui nós temos as cotas. Então nós vamos aprender neste curso como configurar as cotas, isso de forma correta, né, de forma certa, né,
Bom, então aqui eu mostrei para vocês alguns dispositivos. Existem, obviamente, desenhos mais complexos, né? Não vem ao caso eu mostrar agora, são muitos desenhos, são dispositivos, mas nós temos equipamentos. Dentro dos equipamentos nós temos aqui alimentador de sapato, acionamento, nós temos amostradores, britador, bombas. Então, na verdade, isso aqui é um curso para muitas e muitas aulas. Então, você que tem interesse em aprender e conhecer mais sobre peça mecânica ou estrutura metálica, nós vamos estar aqui fazendo projetos do zero e mostrando para vocês macetes, dicas, né, do que um escritório de projeto realmente, dicas de como é desenvolvido um projeto, como é que de fato a gente usa exatamente as normas que nos favorecem para desenvolver um projeto, né? E aí nós vamos ter várias situações. Nós vamos ter, por exemplo, para iniciar um projeto, o que eu devo fazer? Eu começo simplesmente por desenhar, né? Então é necessário que eu tenha alguns recursos que vai me auxiliar e vai me ajudar bastante. Por exemplo, que recursos seriam esses? Primeiro seria uma folha, né, que você vai trabalhar. Né? No caso aqui eu vou pegar ela aqui num formato, né? A gente chama formato ou prancha. Tá vendo? Você tem uma prancha. Nesse caso aqui ela me parece ser uma A1. Exatamente, uma A1. Aqui é um carimbo, né? Isso aqui eu posso também ensinar como desenvolver um carimbo. E esse carimbo aqui, se você observar, ele é um carimbo feito, né, exatamente feito com um atributo, né? E aí eu vou explicar como utilizar esses atributos. Mas, a princípio é exatamente isso, olha. Eu inicio um projeto já com algumas coisas já prontas, com algo já praticamente pronto. Ou podemos chamar de template, né? No caso seria, por exemplo, estilos de linha. Então, na verdade, eu vou extrair dessas informações que já me é dada os símbolos, títulos, né? E isso aqui vai me auxiliar muito. Por exemplo, isso aqui já é a lista de material e ela está toda configurada em uma tabela, onde, por exemplo, ao clicar em cima da palavra aqui, por exemplo, você pode observar que aparece uma tabela onde eu vou renomear o nome exatamente do meu projeto, do meu desenho, né? Se for um desenho de montagem, eu estaria utilizando exatamente essa lista de material. É uma lista mais simples, digamos assim, ela vai indicar o número da prancha para que eu possa localizar aonde, por exemplo, se encontra a plataforma. Né? A plataforma da marca tal se encontra na prancha tal. E aí eu tenho uma prévia aqui do valor total dessa plataforma. Mas aí é algo muito simplista, né? No caso, por exemplo, seria o quê? Um projeto aonde seria o projeto de montagem. Aí vem os elementos de fixações. No caso, por exemplo, são os parafusos, né? Porca, grampo, chumbador, enfim. Esses são chamados de elementos de fixação. E aí o peso total. Então nós chamaríamos, por exemplo, este projeto com esse modelo de lista como um projeto de montagem. É como se você comprasse, por exemplo, um guarda-roupa, vamos supor, e você tem ali, né, como montar, né, você tem aquela ficha que vem mostrando como montar o guarda-roupa. E aí você tem também uma folha, né, às vezes não está a parte, às vezes está tudo junto, onde vai discriminar cada peça, né? Então aí no caso já não seria o armário montado, e sim seria a explicação, né, de cada peça referente àquele armário. E aí nós chamaríamos essa prancha de detalhe. Então esse é o que é muito mais comum e é necessário entender e aprender. Que dentro dos projetos existe projeto de montagem, existe projeto de detalhe.
como existem outros projetos, porém os principais seriam esses, uma prancha de projeto de montagem e outra prancha de projeto de detalhe. Uma vez que eu defini a folha, eu também tenho outra forma, né? Digamos assim, outras vantagens de se trabalhar, que seria no caso trabalhar com blocos. Aí eu teria que pegar uma biblioteca, né, de blocos, vamos pegar aqui uns blocos. E essa biblioteca, tá vendo? Ela já vem com alguns blocos prontos para serem utilizados, né? Não seria bem essa biblioteca que eu queria demonstrar, mas nem tudo nós desenhamos, certo? Algumas coisas nós aproveitamos e só mudamos, né, algumas coisas. Então nós temos aqui, deixa eu ver qual que é a biblioteca que eu quero abrir. Vamos ver essa biblioteca aqui, ó. A biblioteca geral. Vamos ver essa aqui. Então, olha, a biblioteca ela vai te trazer muitas coisas, como por exemplo aqui já é uma tabela de perfis, né? E aí a vantagem de você ter a biblioteca é que você, ao consultar a biblioteca, você vai observar qual é exatamente o item que você vai usar. E aí tem blocos dentro dessa biblioteca que a gente chama de blocos dinâmicos. Então, por exemplo, quando se trata de estrutura metálica, nós temos aqui uma viga aí que ao clicar nela, ela chama uma setinha e essa setinha ela vai mostrar quais são os perfis padrão nacional, né, das quais nós costumamos utilizar. Então, por exemplo, se você tem um projeto que você vai utilizar uma I-152, ao clicar aqui, automaticamente muda o perfil, ó, tá vendo? Perfil. Aqui também, ó, tá vendo? É uma viga conhecida como uma viga W, né? Um perfil W. E observa que ele é um bloco dinâmico onde ele já tem vários perfis. Mas o que é mais interessante é que ao montar um projeto você também tem que extrair informações desse projeto, não só informações como no caso né, o tipo de material que você está usando, mas o principal que é o peso. Então, por exemplo, eu estou aqui com essa viga e eu vou transformar essa viga aqui em um bloco. Bloco não, na verdade eu vou dar uma extrusão nela, né? Vou dar uma extrusão. Só que a extrusão é necessário você criar um objeto totalmente fechado, né? Ele não pode ter abertura, tá vendo? Então o que eu acabei de realizar aqui? Eu explodi aquele bloco, que era um bloco dinâmico, né, do perfil, para deixar somente a linha fechada, né, uma polyline. E desta polyline, colocar aqui, por exemplo, olha, 1 metro, no caso seria 1000, né, 1000 milímetros. Se tratando de mecânica, né, nós trabalhamos com milímetros. Aqui o VS de Visual Style e de Shade e arestas, né, sombras e arestas. Nós temos aqui, por exemplo, quase uma coluna, né, uma coluna de 1000 milímetros, desse perfil que eu não me recordo, mas é um perfil, e é uma coluna de estrutura metálica. Outra vantagem é que em vez de eu buscar em catálogos, que é o que muitos projetistas fazem, nós temos também aqui, por exemplo, uma Lisp. Essa Lisp, o que são Lisps? São alguns, é como se fossem plugins que ao instalar no AutoCAD, ele ajuda você a customizar o teu trabalho, customizar o teu serviço. Então, por exemplo, nós temos a opção aqui, olha, peso 3D. O AutoCAD ele não é um software que vai te dar essas informações, mas uma vez que você consegue aplicar alguns plugins dentro do software, você consegue, por exemplo, vamos lá, em vez de eu
me ater ao catálogo, eu simplesmente coloco peso 3D. E vou me recordar que eu acabei de instalar esse AutoCAD. Então ele não vai estar, esse plugin não vai estar instalado, embora eu tenha mostrado para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês aonde, no caso, por exemplo, eu coloco esse plugin, né? Tá aqui, ó, Load Application. Então é aqui que nós inserimos os nossos plugins. Isso vai ficar para uma outra etapa, né? Outra aula, pois eu me esqueci exatamente que este AutoCAD é recente instalado. Mais uma vez instalado esse plugin, você consegue extrair essa informação de peso, aonde você automaticamente depois naquela lista, né, que eu mostrei logo no início, você consegue alterar ali rapidamente, concluindo então um projeto num curto período de tempo, né, customizando assim o trabalho. Então são essas coisas que eu vou estar disponibilizando e também vou estar explicando, né, como eu utilizo algumas ferramentas do AutoCAD que vai me agilizar todo um processo de um projeto desenvolvido, né, dentro do AutoCAD. Ok, pessoal? Este será um curso de projeto mecânico. Dentro deste curso nós iremos conhecer várias ferramentas, né, usadas, né, na área da engenharia para poder entregar um projeto bem bonitinho dentro das normas. E aí, como eu já falei, nós temos aqui muitos equipamentos, né? Nós temos aqui alimentador de correia, transportador de correia, chute, ciclone, né? Então são tipos de desenhos que abrem um leque de oportunidades para quem quer galgar essa área de trabalho aí, né? Essa área de mineração, vamos assim dizer, na área de mineração há muitas oportunidades. Então nós temos aí crescendo cada vez mais, né, o nicho para você trabalhar nesse segmento. Então, o projetista mecânico estarei ensinando do beabá, que diz do A a Z, né? Então, vou estar ensinando do A a Z como você fazer um projeto e entregar um projeto dentro das normas conforme, né, manda a figurinha, tá certo? Então, essa é só apenas uma introdução. As próximas aulas nós vamos estar então trabalhando exatamente um projeto mecânico no AutoCAD.